Então vamos lá? Bases bíblicas para a questão do companheirismo no casamento. Quando Deus estabeleceu o casamento, irmãos, convém que a gente atente para alguns detalhes que são colocados naquela passagem lá. Então, vamos fazer a leitura lá em Gênesis 2. Não vai ser uma pregação, né? Mas vamos ler o texto aqui e a gente vai comentar alguns aspectos que são demonstrados aqui. Presta atenção para enxergar o conteúdo de companheirismo que existe nessa questão, quando Deus estabelece o casamento. Olha o que ele observou e olha os comentários de Adão, né, que a Bíblia descreve. Então a gente pega aqui versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, as aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Deu para observar alguma coisa aqui? Primeiro, a gente vê o quê? Deus viu um problema. A Bíblia diz que Deus fez tudo que ele fez era bom. E quando ele fez o homem, diz que é muito bom. Mas aqui nós encontramos essa observação. Ele falou, não achou bom que o homem estivesse só. O versículo 17. Mas o homem estava só. Ele tinha companhia de animais. Não eram idôneos a ele, não eram iguais a ele, né? Não eram aptos para ser os companheiros, né, de Adão. Deus enxergou a necessidade de que o homem tivesse uma companheira. Não é bom que o homem esteja só, ele precisava estar acompanhado, mas não acompanhado por qualquer criatura, qualquer animal, mas ele precisava estar acompanhado por alguém apto para ele. Então Deus vai e cria a mulher. Não tinha nada, nenhum ser criado que exercesse esse papel, né, de ser companhia adequada ao homem. Aqui nós encontramos a expressão ajudadora. Então, alguns entendem muito mal essa questão de ajudadora como sendo uma serva do homem. Não é esse o aspecto que a Bíblia coloca. Tá? Uma ajudadora no sentido de ser alguém, uma escrava, uma empregada dele. É ajudadora mesmo, aquela que está ao seu lado.
O sentido da palavra ajudadora é esse, é aquele que está ao lado para apoiar, para ajudar. Nós estamos falando de uma outra expressão que revela o companheirismo. A ajudadora é uma companheira, é aquela que está... A gente viu um dos significados de companheirismo é aquele que anda junto. Né? Ela foi colocada na vida de Adão para ser aquela que iria participar da vida, do destino dele. Bom, ela mudou o destino. Fazendo uma brincadeira aqui. Mas ela entrou na vida de Adão para ser aquela que estaria ao seu lado. Adão viu também, a gente observa isso aqui no versículo 20, né? Essa questão da ajudadora. Não se achava uma ajudadora idônea para ele. Então, Deus cria a mulher. Alguns entendem até que aquela questão que a Bíblia fala, que Deus tomou da costela de Adão para fazer a mulher, que isso tem uma representação simbólica, né? Não só que foi tirada dele, né? Vamos dizer assim, Adão passou a ver, ela é osso dos meus ossos. Isso tem um outro aspecto, né? Ela é parte de mim. Tem um aspecto aqui espiritual que deve ser enxergado dentro dessa ideia do companheirismo. Mas também o fato de ser tirado de uma costela, então alguns dizem, olha, não tirou dos pés, não tirou um osso do dedinho, e nem da cabeça, nem para a mulher estar acima, nem para a mulher ser pisada pelo homem, mas que talvez represente a necessidade de ela estar ao lado dele. A Bíblia não afirma isso, mas, assim, filosoficamente, pode ser aceito porque está dentro dos princípios do que Deus estabeleceu no casamento. A mulher sendo aquela para estar ao lado do homem, para ser a sua companheira, idônea. Então, ali existe um companheirismo. O próprio Adão, na fala dele, diz aqui nos versículos finais, né? No versículo 23, disse Adão. Então, a Bíblia descreve aqui que Adão expressou isso, talvez palavras de gratidão a Deus. Essa é agora o osso dos meus ossos, ou seja, ela é parte de mim, carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. As palavras aqui no hebraico, mulher, a palavra que significa mulher, ela deriva da palavra homem, ela tem um complemento. Mas ele diz aqui, olha, portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher. Esse apegar-se aqui, ela tem um sentido de cimentar. Tá? É uma coisa firmada. Tá? Quando a gente fala de cimentar, concretar alguma coisa, né? Na construção, você estabelece ali, não fica uma coisa solta na areia ali que qualquer coisa pode derrubar, mas é se firmar. Está falando de uma ligação, uma união para não ser destruída, para não ser desfeita. Isso tem uma relação com aquilo que a gente viu nas definições também sobre o companheirismo. Lá no comecinho, quando a gente viu sobre as definições,
nós vimos, não sei se vocês vão se lembrar, a quinta definição, eu chamei a atenção ainda, que está sempre ligado a outro. Falei, presta atenção que nós vamos falar sobre... vai ter um texto bíblico que vai levar a gente a lembrar disso aqui, tá? Então, companheirismo, uma das definições é essa, que está sempre ligado ao outro. E aqui nós vemos Adão falando que o homem vai deixar pai e mãe, vai se ligar, se apegar, cimentar a sua mulher. Ou seja, eles vão se ligar e estar sempre ligados um ao outro. Aqui passa bastante a ideia do companheirismo. Deus criou o casamento para que o homem e a mulher fossem realmente companheiros, irmãos. Tá? É aquele para estar um do lado do outro. Nas aventuras, nas desventuras, nos desafios. Fazer parte do destino, da vida um do outro. É lamentável quando a gente vê casais que vão tomando rumos tão diferentes, né? Se perde essa imagem de casamento. A ideia do divórcio é uma coisa terrível, porque as pessoas colocam, quando é que se chega a um divórcio? Quando se pensa, bom, não tem solução para nós, é melhor cada um andar para o seu lado, e vai piorando porque a gente vai com aquela coisa, também tem o direito de ser feliz, então vou tentar a vida com outro ou com outra. E perde-se a ideia de que o casamento foi feito para ser uma coisa indestrutível. Mas tem que ser bom. Não é simplesmente estabelecer, bom, nós somos casados e não vamos separar nunca. Tá? Mas tem que ser casado de verdade. Tem pessoas que mantêm, né, no papel, são civilmente reconhecidos como casados. Mas eles moram, talvez, na mesma casa. Bom, tem alguns que nem na mesma casa vivem, né? Mas tem uns que vivem na mesma casa, mas não convivem como marido e mulher. O companheirismo passa longe. Está totalmente errado, não adianta. Bom, só para a gente não se divorciar. Divorciar é errado, e é mesmo, é ruim. Tá, pode ter situações que isso vai ser inevitável, tá? Não vamos entrar nesse assunto aqui agora, mas a questão é que nós temos que pensar que não é só a questão de não separar, é a questão de ser realmente companheiro. É muito fácil pensar nisso. Eu sei que o desejo dos jovens casais é esse, né? Tem nossos irmãos que vão se casar em breve. Eu imagino que o pensamento de vocês seja esse, né? De casar, vocês pensam em separar futuramente? Não, ainda não pensaram nisso. Mas vocês pensam numa união para o resto da vida de vocês, né? Mas vocês querem que isso seja bom. Eu tenho certeza que cada um de vocês espera que o outro seja seu companheiro. Não é verdade? Se aquele ajudador, ajudadora, que esteja ao seu lado todo o tempo, né? E os votos de casamento falam disso, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, tal. Só que se esquece disso. Aqueles votos não são só palavras jogadas ao vento, são compromissos, né? Que são firmados compromissos de companheirismo verdadeiro, que se requer no casamento. Então a gente vê aqui que a própria base do casamento, ela estabelece companheirismo. A mulher quer ela estar ao lado do homem. Agora, é implícito que se a mulher está ao lado do homem, está junto dele,
e ele também está junto dela. Amém? Hã? Pode ela estar junto dele e ele longe dela? Não tem nenhum sentido isso, né? Um está ao lado do outro, cada um cumprindo o seu papel dentro do casamento. Hã? Então, é assim. Se alguém queria, ou se alguém quer ter uma vida para andar sozinho, ser independente, não deveria casar. Viu? Vocês ainda têm tempo. Se vocês querem independência, querem andar sozinhos, ser absolutamente donos do próprio nariz, não casem. Tá? Porque o casamento estabelece esse compromisso de companheirismo. Eu estou falando para os que vão casar ainda. Os que já casaram, já era. Você casou. Então, entenda bem isso, tá? Nós temos compromisso de ser companheiros um do outro. Deixamos pai e mãe para nos apegarmos à nossa esposa. A nossa esposa foi colocada na nossa vida para estar ao nosso lado. Venha o que vier e vamos lá, estamos juntos, né? Como dizem. Esse tem que ser o espírito, tem que ser o propósito. Estamos juntos mesmo. Né? Nós estamos juntos, nós estamos caminhando juntos, nós vamos viver juntos. Principalmente quando a gente tem o privilégio, né, de ter um casamento cristão. Lamentavelmente, alguns crentes, né, têm cônjuge descrente, é bem mais complicado para eles. Mas olha, nós somos um grupo aqui de casais cristãos. Então, a gente tem tudo para fazer as coisas como devem ser determinadas por Deus. Né? E poder desfrutar de uma vida conjugal dentro desses princípios, e isso vai trazer benefícios para a gente. Tem uma passagem em Eclesiastes que é interessante, ela fala sobre união, ela não fala propriamente sobre casamento, mas também. Abram lá em Eclesiastes 4. Olha só como isso se aplica muito à questão do casamento. Em Eclesiastes 4, versículo 9, ele vai falar bastante sobre companheirismo aqui. Inclusive, essa expressão é usada. Tá? Ele expressa aqui de uma forma bem filosófica e espiritual. Olha o que diz. Melhor é serem dois do que um. Concordam? Por quê? Ele explica. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Opa, a gente ganha mais? Peraí, isso tem um sentido, um aspecto. Ninguém vai ficar só pensando nesse aspecto. Bom, junta as forças dos dois, né? Eles aqui tem melhor paga. Ok. Versículo 10. Também, porque se um cair, tá? É melhor serem dois do que um também, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas, ai, coitado, né, do que estiver só, pois caindo, não vai ter outro que o levante. A gente tem o versículo 11, também, ele acrescenta aqui, também tem esse aspecto. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E
Ainda tem mais. Se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, aqui a gente tem esses versículos, irmãos, que falam bastante sobre companheirismo, né? Primeiro aspecto, quando um casal é companheiro, se reúnem forças para ter êxito e alcançar os seus propósitos materiais, é verdade. Ele diz, os dois têm melhor paga. Então a gente pode pensar em vários aspectos. O casal ser companheiro para construir as coisas. Tá? A melhor coisa que tem é quando os dois estão unidos nos mesmos propósitos. Aí entra um pouquinho daquela questão de comunicação. Quais são os objetivos do casal? Alguns podem ter grandes planos, pretensões, outros nem tanto. Eu sou do tipo que sempre deixei o barco correr, conforme Deus quer. Nunca fiz muito plano, não. Deixa Deus fazer os planos por nós. Mas, assim, uma coisa a gente sempre teve cuidado de ser prudente. Alguns casais, literalmente, os dois se unem para ganhar dinheiro, para construir as coisas que eles precisam. Precisa tomar cuidado para que isso não seja em detrimento de outras áreas da vida, criação dos filhos, cuidado da casa. Precisa ter cooperação nessas coisas. Companheirismo. Outros casais, como eu falei, cada casal estabelece, né, suas regras próprias, forma de viver. Cuidado para não ser antibíblico, para não ter prejuízo depois. Alguns casais, então, optam por esse aspecto, outros optam pela forma mais tradicional. O homem sai de casa para trabalhar, para ganhar o sustento da casa, e a mulher cuida da casa e dos filhos. Tá. Isso também tem que ser bem acordado, bem combinado. De qualquer forma que seja, de um jeito ou de outro, tem que ter companheirismo. Os dois têm que ter a cabeça junto, de fazer as coisas junto. Uma coisa que eu sempre falo: cuidado para não ter vidas independentes, irmãos. Se por uma questão de praticidade para algumas coisas vocês tiverem contas separadas, problema seu. Agora, o que não pode ter no casamento é o meu dinheiro, o seu dinheiro. Os dois são uma só carne. Nós temos que ser companheiros, nós temos que construir uma coisa junto. Então, se a esposa fica lá, cuidando da casa, dos filhos, o homem que trabalha, que traz dinheiro para casa, o dinheiro não é só dele. O dinheiro é dos dois. O que eles constroem é dos dois. Certo? Mas fui eu que trabalhei. Camarada, se não tivesse quem cuidasse dos seus filhos, cuidasse da casa, te desse o suporte, você não faria o que faz. Tá? Se os dois optam por os dois trabalharem fora. Tá. Como eu falei, precisa ter cuidado com a questão da casa dos filhos. Mas também é bom, a mulher, eu conheço casos assim, de crentes, né? A mulher vai trabalhar fora para ter o dinheiro dela, porque ele acha que o dinheiro que ele traz do trabalho dele é dele, só dele, é meu, é meu. Tá errado isso. Não é assim. Tá? E aí começa aquela coisa, é o meu dinheiro, o seu dinheiro. Espera aí, é um casal ou não é? Cadê o companheirismo? Tá errado isso.
Os dois têm que ser companheiros, andar juntos, trabalhar juntos, construir juntos. Amém? Tem que fazer as coisas juntos. É junto mesmo. Não tem meu, seu, é nosso. A gente vê o aspecto que é mencionado aqui também, quando um casal é companheiro, um está lá para quando o outro for abatido de alguma forma, né? Se um cai, o outro está lá. E ele chega a citar, coitado daquele que está sozinho, porque ele não tem. Se ele cair, não tem quem dê a mão para ele para levantar. A gente precisa de um companheiro. Bom, na vida talvez a gente encontre, nesse sentido, nas horas de necessidade, o companheirismo de outras pessoas. Às vezes, nas nossas necessidades, nas nossas dificuldades, a igreja, irmãos, se fazem nossos amigos, nossos companheiros, né, de participar da nossa vida desse momento difícil. Mas quando a gente aplica isso ao casamento, é muito melhor quando nós temos, né, alguém com quem compartilhar dessas coisas, alguém que ajuda a gente quando a gente está para baixo, alguém que ajuda a gente a se levantar, né? Não é só no sentido físico ou financeiro, material, no sentido espiritual, no abatimento. Às vezes a gente cai espiritualmente, a gente se vê abatido, né, por problemas. Como é importante ter um companheiro, uma companheira que ajuda a gente a se reerguer, que ajuda a enxergar as coisas com mais clareza, a revigorar a gente. A gente passa por abatimentos, né? E é muito importante quando a gente tem essa parceria. Mas a gente vê muito sentido negativo, irmãos, no casamento. Alguém já está abatido, o outro vem e parece que só ajuda a derrubar, né? Sabe aquela história? O bêbado já está para cair, você empurra ele na ladeira? Quando a gente está abatido, a gente precisa de alguém que ajude a gente a se levantar. E nada melhor do que a gente ter alguém do nosso lado que faça isso. Que seja uma força para a gente. Algumas pessoas são mais duronas, isso tudo é bobagem, isso aqui. Cada um tem um temperamento, talvez. Tem pessoas que. Eu conheço pessoas que parece que nunca tiveram, não sei, parecem inabaláveis. Eu não sou. Eu sei dizer que eu não sou. Tá? Mas não sei, se alguém é assim, não se abate com nada. Mas é importante que, se tem irmãos que são assim, que entenda que isso é uma minoria. A maioria das pessoas se abate. Tá? E a gente tem exemplos bíblicos, exemplos de servos de Deus, grandes servos de Deus, que precisaram de ajuda, de auxílio. Tá? E nada melhor do que ter alguém ao nosso lado que seja alguém que ajuda a gente a se recuperar. A gente ficar de pé. Tá? É bíblico. É bom quando você tem alguém do seu lado que te dá a mão, que te levanta quando você cai. Certamente o autor bíblico aqui, ele não está falando disso num sentido só físico. Alguém caiu, tem alguém ali. Não, ele está falando num sentido emocional, espiritual mesmo. Tá? Então, bons companheiros buscam dar esse apoio, estar junto nessas horas.
No versículo 11, né, quando ele fala de também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Nos nossos tempos, isso soa até meio estranho, né? Porque a gente tem edredom, tem gente que tem cobertor elétrico. Quando faz frio, não tem problema com isso. Naquele tempo não tinha nada disso, não, viu? As casas não tinham calafetação, era tudo muito diferente. Então, as noites frias e eram sofríveis. Nem todo mundo tinha realmente cobertas suficientes, né? Não tinha os recursos que a gente tem. Mas o calor humano era importante para aquecer. Especialmente, a gente vê relatos bíblicos assim quando alguém estava velho. O velho sente mais frio, né? E a necessidade de ter quem o aquecesse. É o caso de Davi, Abraão também. Tá? Pesquisa lá. Mas a gente pode pegar isso como um princípio. Apesar de hoje eu não depender de uma pessoa para me aquecer. Vocês já passaram tanto frio que precisou de calor humano? Eu nunca me esqueço. Olha, um lugar quente, quando a gente morou lá em Sud, né? Um lugar quente lá. Mas eu nunca passei tanto frio. Vamos lá, acho que eu já contei essa história para vocês aqui. Quando a gente mudou para casa, nós fomos para lá, moramos na casa da igreja no começo. Aí nós conseguimos comprar uma casinha lá, Coab, né? Fomos morar lá. Ela não era forrada ainda, hein? E era de frente para o pasto, assim. E pegou uma noite muito fria e o vento soprava e entrava, né, pelo beiral, baixo da telha, e fazia muito frio. Não tinha o que esquentasse a gente. As cobertas. Nós pegamos, juntamos colchão na sala, juntamos todos os cobertores, né, das crianças e a gente se amontoou ali para um aquecer o outro. Foi o que livrou a cara. E eu lembro que era muito frio mesmo. Mas a gente conseguiu se aquecer e dormir. Então, eu vejo que no tempo bíblico isso era muito importante às vezes. Aquela região é também quente e tem temporadas muito frias. E a gente vê assim quando que o companheirismo implica nessa questão, às vezes a necessidade de um aquecer o outro, né? De se ajudar nas necessidades um do outro. Quando um casal é companheiro, também a gente vê que eles se protegem. Vocês viram aqui no versículo 12, se alguém prevalecer contra um, aí quando junta dois, opa, peraí, os dois eles já têm força para resistir. Aqui mostra a questão da proteção, né? Juntos, de nós protegermos um ao outro. O companheirismo implica nisso, né? De visar a segurança um do outro. O bem-estar, né? A segurança, o bem-estar, nos aquecer. De levantar quando cai. Então a gente vê vários aspectos aqui do que um companheiro deve fazer, vivendo, né, vivendo e andando junto. Então são algumas
Alguns textos aqui, nós pegamos 2, que servem de base para a gente refletir a respeito da importância disso. Não é só viver na mesma casa, não é só oficialmente ser visto como marido e mulher, mas quando Deus instituiu o casamento, ele visou isso. Não era bom que Adão estivesse só, porque, como nós vemos aqui, é melhor serem 2 do que 1. Esse versículo 12, ele traz uma observação no final que é interessante. Porque ele está falando o tempo todo de 2. 2 é melhor que 1. Os 2 juntos é melhor do que 1. Mas aqui ele fala, o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. É lógico que ele está falando de uma trama que dá mais resistência. Quando você tem uma coisa que é frágil, eu não vou me atrever a fazer essa ilustração, né? Mas quando você tem uma coisa que é frágil, mas quando você junta elas, você dá mais força. Eu não vou me atrever a fazer essa ilustração, porque eu lembro de um irmão que fez isso. Só que ele não previu uma coisa. Ele fez assim, olha. Ele pegou um palito de... Não me lembro se era palito de dente ou de fósforo. Era de dente. Ele pegou, chamou um irmão, uma irmã, criança. Foi criança primeiro, né? Bem fraquinha. Então. Ó, quebra esse palito. A criança foi lá, tranquilo, né? Até uma criança quebra. Aí ele pegou, juntou mais alguns. É. Não, mas ele foi chegando num número maior, né? Ele fez uns 2 ou 3 lances. Ele pegou 2, 3 palitos lá e tal, e chamou, acho que uma irmã, alguém não muito forte, né? Mas 2, 3 ainda conseguiu quebrar. Aí ele pegou o pacotinho ali de palitos, preso, né? Aí você pensa, faz a experiência, é difícil de quebrar. Só que ele chamou um irmão forte lá, o irmão foi lá e pá, conseguiu quebrar. Estragou a ilustração dele. Ele remendou, tá vendo? Mas foi difícil de quebrar. O original seria, tá vendo? Assim não quebra. Um palito até uma criança quebra. Mas a ideia não se perdeu, tá certo? Ele acho que exagerou porque ele pegou um irmão fortinho lá e o irmão não, né, não poupou esforço. Não. Foi difícil mesmo, mas ele quebrou. Mas realmente, se você pegar um palito, 2, 3, você quebra fácil. Agora, quando você junta vários, não. O exemplo bíblico aqui é esse, né? Um fio só, bom, você arrebenta, mas quando você junta, faz uma trama deles, né? Faz uma trança, bom, já não rompe com tanta facilidade, não. Dependendo, você não consegue romper. Mas por que 3? Então, alguns entendem aqui que, bom, então são os 2 e mais alguém, né? Bom, pelo menos o princípio, se realmente Deus estiver com a gente, né? Realmente, aí sim nós estamos bem protegidos, né? É mais seguro. O ideal é que esteja o casal unido com Deus junto deles. Mas agora, irmãos, para a gente concluir, chegou aquela hora de verificar, né? Algumas situações, sugerir, talvez, ideias que a gente pode fazer para exercer esse companheirismo. Eu espero que o que a gente viu aqui, textos bíblicos, exemplos, tal, a gente possa ver a importância de ser companheiro.
Lembra, ser companheiro é estar junto, andar junto, é viver junto, é ser participante da vida, do destino, das aventuras um do outro. A gente casou com uma pessoa para ter uma vida conjunta com ela. Então, isso é companheirismo. Agora, como a gente já pode observar, tem uma série de coisas que acabam puxando a gente para perder isso. Tá? Eu acho que é importante a gente estudar isso, os jovens casais, né, que vocês entrem no casamento com esse aspecto, com esse pensamento de companheirismo. E nós, irmãos, de a gente enxergar, né, os casados já, de a gente enxergar se a gente está sendo mesmo companheiro, se a gente está sendo mesmo participante, como deve ser, um da vida do outro. Muitas coisas acabam cooperando para que as coisas não caminhem bem assim. Já vem pelo problema de a gente conversar pouco. Nós conversamos pouco, compartilhamos pouco. Na vida corrida, agitada que a gente tem, alguns casais ficam muito tempo separados. Alguns poucos têm privilégio assim, de estar mais próximos, né? Durante o dia. Tem mais tempo juntos. Mas tem casais que têm horários diferentes, se os dois trabalham fora, às vezes eles esses horários entram em conflito. Tem casais que eu conheço que mal se veem. Se não se veem, tempo para conversar, então, menos ainda, e para compartilhar da vida um do outro, menos ainda. Mas para a gente ter uma ideia, como as coisas caminham. Por exemplo, anos atrás, algumas décadas atrás, eu já vi alguns dizendo, bom, a TV se popularizou, né? Televisão. Vocês concordam que a televisão roubou nosso tempo? Né? O que aconteceu? As famílias, os casais passaram a não conversar mais. Por quê? Eles se reuniam e sentavam na sala, juntos, mas só vendo, ouvindo, assistindo o que a televisão falava para eles. Só que a coisa piorou. Por quê? Aí a televisão se popularizou tanto que o que aconteceu? Uma coisa que o Lula não se conforma, que o pobre quer ter mais de uma televisão. Falou alguma coisa a respeito disso. Pobre não precisa ter duas televisões. Bom, mas os pobres começaram a ter duas, três televisões em casa, uma em cada quarto. E o que acontece? Um assiste uma coisa na sala, o outro assiste no quarto. Agora, além de estar diante da televisão, cada um está num cômodo da casa. Parou por aí? Não. Agora nós temos computador, celular. Cada um assiste uma coisa. Acho que o irmão Daniel já tinha falado do celular. A gente acaba ficando muito ocupado com o celular, assistindo alguma coisa, talvez até conversando com alguém, mas o tempo dentro de casa, o tempo do casal vai sendo cada vez mais roubado. Isso, irmãos, tem que ser um alerta para nós, né?
Eu tenho percebido, assim, como pastor mesmo, cada vez mais comum uma coisa também, de eu perguntar para algum irmão ou para alguma irmã a respeito do cônjuge, alguma coisa, tipo, o que ele está fazendo, sei lá, qualquer coisa, às vezes, coisa, banalidade. E esse irmão ou irmã não sabe dizer. Quando você pergunta, seria lógico, eu acho, né? Se eu perguntar alguma coisa sobre o Nicolas para a Ana deve saber, né? Mas está sendo mais comum se a gente chegar e perguntar, tal coisa, até alguma coisa que talvez eu saiba e comentar com um irmão, que é o cônjuge, né? E ele não sabe de nada. Eu sei coisa que ele não sabe. Peraí. Percebe como é que tá? Isso demonstra não só falta de comunicação, falta de companheirismo mesmo. Pode parecer uma coisa banal, mas não é. É uma coisa séria que se revela aí. Porque isso demonstra que os casais estão andando cada um para um lado, né? Um não está sabendo nem o que o outro está fazendo. A gente tem que se aplicar num sentido diferente. Nós devemos buscar companheirismo na edificação espiritual. Tá? Isso implica em a gente buscar tempo juntos para as coisas espirituais. Aí cabe cada casal realmente lutar para encontrar meios disso, mas vamos lembrar que dentro desse companheirismo a gente tem que visar a edificação mútua nossa, né? Então, nas conversas, conversar sobre as coisas espirituais, sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a igreja. Se possível, realmente estudar a Bíblia juntos. Tá? Tem casais aqui que estudam a Bíblia juntos? Nicolas e Ana? Estão estudando agora? Então, tem alguns dias que a gente diverge um pouco de eu estudar alguma coisa e na outra a gente sempre conversa sobre e outros dias a gente estuda a mesma coisa. Tá. Mais algum? Às vezes a gente estuda um tempo juntos, depois abandona, né? É uma coisa boa que a gente pode e deveria fazer. Também, nós devemos buscar companheirismo na edificação do nosso lar. Tá? Primeiro de edificação espiritual, agora nós estamos falando de edificação do nosso lar. Né? Então, é aquela cooperação, compartilhamento em coisas, como na criação dos filhos, nos cuidados da casa, na vida financeira do lar. De a gente não só conversar faz parte, mas de a gente buscar um meio de fazer as coisas junto. Tá? Eu confesso, irmãos, que eu mesmo, preparando esse estudo aqui, eu enxergo muita falha minha. Tá? Assim, aplicação de fazer as coisas juntas. A gente precisa enxergar mais isso, de se aplicar em fazer isso. Porque um dá força para o outro. Estudar a Bíblia, é bom que, né, eu estude, a Miriam estuda, mas se a gente estudar junto, melhor ainda. Né? Não impede que eu tenha os meus horários, ela, os dela, de
meditação, mas se a gente tirar algum tempo de a gente fazer, se propor fazer coisa junto. Precisa de propósito para isso, todos nós, né? Em todas as áreas. Companheirismo é andar junto. Então a gente tem que procurar fazer as coisas junto, planejar junto, trabalhar junto. Algum tempo atrás, não vou citar nomes, né, mas são conhecidos, eu lembro que um irmão estava elogiando, falando de um casal de irmãos. Poxa, eu acho bacana. Como é gostoso ver como eles fazem as coisas junto, né? Que a esposa está sempre, né, envolvida com de ajudar, realmente é ajudadora, está sempre ali do lado. É bacana ver o casal fazer as coisas junto. Isso não quer dizer que é um casal perfeito, mas eles estão num bom caminho fazendo uma coisa, né? Já que as circunstâncias proporcionaram isso também. Está na hora de acabar. Tá, mas buscar o companheirismo nessas áreas também. Nós vamos buscar companheirismo por visar a estabilidade, o crescimento um do outro. Isso implica nessa questão de nós sermos aquele parceiro, né, que dentro do que nós vimos aqui em Eclesiastes, né, que aquece, que dá a mão para levantar o outro quando cai, de ser apoio mesmo um para o outro. Enfim, a gente tem que procurar tempo juntos, né, e tentar encontrar tempo de qualidade juntos, não é passar de qualquer maneira. É importante que o casal, se puder, em algumas coisas, lógico que não dá para fazer em tudo, mas que faça coisas junto, que estude, né, que tenha um devocional junto, que trabalhe junto, que tenha lazer junto. Porque a tendência é justamente o contrário. O homem vai trabalhar, né, ele faz as suas tarefas, ela faz as dela. No lazer é a mesma coisa, no devocional é a mesma coisa. Tem até casais que vão para a igreja, um vai, o outro fica para trás. Às vezes vai mais tarde, às vezes nem vai. Irmãos, é importante que a gente seja companheiro até nisso. Vamos junto para a casa de Deus. O casal ser unido nisso. Seja de carro, seja a pé, seja de carroça, seja a nado, mas que eles vão juntos. E também nós precisamos buscar que esse tempo seja prazeroso, esse tempo passado juntos. Seja prazeroso para os dois. Nós precisamos vencer as forças que levam a gente a se distanciar. Tá? Toda essa vida corrida, as coisas tendem a levar a gente a um distanciamento, a gente ser cada vez menos companheiro. E a gente tem que lutar para vencer essa maré, essa corrente que leva a gente para esse lado. Isso contribui para que espiritualmente a gente seja mais unidos, mais irmãos. Nós estamos em casais cristãos. Dentro do nosso companheirismo, isso deve levar a gente a ser mais irmãos em Cristo também. Deve levar a que a gente tenha na vida assim, uma parceria verdadeira, de apoio mútuo. Um ajuda o outro ajuda um. É assim que a gente vence as dificuldades, em todo sentido. Na vida,
né? Desejar estar junto na vida, na eternidade. Lá nós não vamos ser casados, né? Jesus esclareceu isso, mas eu creio que nós vamos saber, né? Com quem foi que nós fomos casados nessa vida aqui, nosso irmão, nossa irmã. Aqui nessa vida. Tem uma coisa muito representativa dessa parceria, dessa coisa também, mesmo na morte. Que nós possamos realmente sentir. Você já pensou quando seu cônjuge morrer, se ele for primeiro? Eu sei que não é uma coisa muito agradável de pensar, né? Mas, e aí? Não precisa responder, hein? Por favor, não quero que eu... Mas, quando ela morrer, o que você diria? Amém? Ou ai de mim? Entenderam a brincadeira? Será que nós vamos realmente sentir falta um do outro? Um casal companheiro vai sentir falta. Sendo cristãos, nós vamos ser conformados à vontade de Deus. Amém? Nós vamos saber, o Senhor levou, sou grato a Deus por ter me dado essa pessoa, de ela ter vivido comigo, de a gente ter vivido juntos, tudo que Deus concedeu para nós. Chegou o tempo, né? Um ou outro geralmente parte antes. Geralmente os homens vão antes. Bem antes, geralmente, mas nem sempre. Mas como é que a gente lida com isso? O Abraão, ele se casou novamente, depois que a Sara morreu, né? Mas será que isso foi um tipo de desprezo para ela? Não. Os próprios filhos, né, tiveram esse entendimento. Quando Abraão morreu, eles fizeram questão de fazer o quê? Sepultar Abraão lá, do lado de Sara, a parceira dele, aquela companheira de vida. A alma deles não estava mais lá. Mas isso tem um sentido, né? Bem representativo, que é contido, né, dentro do companheirismo, nas palavras da Ruth para a sogra dela, a Noemi. Ela fez um voto de fidelidade, de companheira mesmo. A Noemi falava, olha, voltem para... Né, os filhos da Noemi, que eram os esposos das duas noras, os dois morreram. A Noemi dizia, voltem para a família de vocês. E a Ruth falou, não. Eu não vou voltar. Onde quer que tu fores, eu irei também. Irmãos, aquilo foi um voto feito entre nora e sogra, mas deve ser nosso voto também. Eu não gosto de ser, né, de ser ou parecer piegas, brega, mas eu vou fazer uma dinâmica que é um desafio para vocês. Abram suas Bíblias lá em Ruth 1. Nós vamos encerrar nosso estudo hoje. Só é pena que o irmão José não está aí para fazer parceria com a irmã Dulce hoje.
Nossa. Josué, Juízes, Ruth. Pega o versículo 16 e 17. Tá? Pula a parte aí, disse, porém, Ruth. Tá? Que essas sejam as nossas palavras. Eu queria desafiar vocês a lerem esses 2 versículos, né? Ler todos nós em voz alta, mas você lê para o seu cônjuge. Topam? Vamos lá? Pode olhar um para o outro aí. Dezesseis e 17. Você vai recitando pra gente? De canto, né? Vamos ver? Pula essa parte inicial. Tá? Diz porém, Ruth. Vamos ver. Não, isso vai fazer e deixe sem seguir. Porque onde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, pousarei eu. Teu povo é o meu povo. E teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E ali serei sepultado. Paz-me a mim, Senhor, e outro canto. Se outra coisa que não seja voto de fidelidade. Opa. Nem sei se está gravando aqui. Tava. Já chutei o balde aqui. Mas que a gente possa ter esse espírito de companheirismo. Tá bom? Esse nosso compromisso de estar ao lado, sempre. Teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Que só a morte mesmo possa nos separar. E daquele jeito, né? Sabendo que a gente vai estar junto na eternidade. Amém? Irmãos, que Deus possa fortalecer nossos casamentos. A gente ser mais companheiro um do outro. Vamos fazer uma oração?